Eu sempre digo que a pandemia não veio para ensinar nada pra gente, mas isso não significa que a gente não tenha um monte de coisa para aprender. Às vezes me perguntam, né, o que a pandemia veio para ensinar, qual que é o propósito, e eu realmente acho que a pandemia é uma desgraça, eu acho que ela não tem nenhum propósito, ela não é uma professora que quer ensinar nada para ninguém, mas, como em toda crise, a gente pode aprender. Tem coisas que a gente pode aprender, tem lições que a gente pode tirar de qualquer adversidade, e eu acho que a pandemia tem uma característica que a gente já conversou aqui em vários vídeos que eu coloco em meus artigos, que é o fato de ela ser um holofote, ela ser uma lente de aumento, ela escancara, ela amplifica um monte de problemas e mais do que isso, ela torna alguns problemas comuns em termos de conhecimento. Você lembra, não sei se você já ouviu falar, provavelmente já ouviu, mas se não ouviu, vale a pena ir atrás, a história da roupa nova do imperador. Né? Resumindo muito essa fábula, a ideia é que chegaram uns alfaiates lá, malandros, no reino e pediram uma grana para o imperador para fazer uma roupa nova para ele, para o desfile, e eles não sabiam fazer nada e começaram a fazer, então, fingir que estavam fazendo uma roupa e mostraram lá o nada para o rei. Falou assim, olha rei, olha esse tecido aqui, ele é muito especial, ele é mágico, só as pessoas inteligentes que veem esse tecido. As pessoas burras não conseguem enxergar, olha só que bonito esse tecido, que só as pessoas inteligentes conseguem enxergar. O rei não querendo passar por burro, né? O imperador não querendo dar o braço a torcer, falou, ah, nossa, que bonito, né? Ele não queria que as pessoas achassem que ele era burro, e aí começou a correr ali no reino a história de que tinha o tecido mágico, que só as pessoas inteligentes viam, e etc., que ia ser a nova roupa do imperador, e aí os alfaiates fazem todo aquele mise-en-scène, fazem a roupa, e dão aqui, ó, veste aqui a roupa, rei, vai pro seu desfile, e o rei sai desfilando pela rua pelado, porque, né, era uma roupa que não existia, só que, como corria a boca pequena que apenas os inteligentes que enxergavam aquele tecido, ninguém queria dizer que não estava enxergando. Ninguém falava que o rei estava pelado, porque ninguém queria ser a pessoa considerada burra. Até que lá no meio do desfile, chega uma criança, olha e dá um berro. Mas o rei está pelado, o imperador está nu. E a partir desse momento, todo mundo fala, não sou só eu, então você também está vendo? E um olha para o outro e aí, logicamente, a farsa cai, o rei passa a maior vergonha. O que essa criança faz na hora que ela grita, o rei está nu, o imperador está nu? Ela não acrescenta nenhum conhecimento. Todo mundo sabia que o rei estava nu. Só que era um conhecimento compartilhado. Eu sabia, você sabia, ele sabia, todo mundo sabia. Mas não era um conhecimento comum. Eu não sabia que você sabia. E você não sabia que eu sabia. Quando a gente entra na esfera do conhecimento comum, que é um conhecimento público, que todos sabem, a coisa muda de figura. Por isso que, por exemplo, governos autoritários não gostam da liberdade de fala. Né? Eles querem restringir a liberdade de fala. Não, tem coisas que você não pode falar e etc. Por quê? Porque quando só eu tenho uma opinião negativa a respeito do governo ou sobre qualquer tema polêmico, às vezes todo mundo está pensando a mesma coisa. Se a gente não pode falar, se a gente não pode se comunicar, a gente não faz nada. Porque vai que sou só eu. Vai que eu grito aqui, vai que eu reclamo e todo mundo fala, ah, você tá doido, você não sabe o que você tá falando, isso aí é ótimo e tal. Então, eu fico na minha. Agora, quando o conhecimento se torna comum, quando eu sei que você sabe a mesma coisa, e quando você sabe que eu sei que você sabe, e assim, né, sucessivamente, eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, e você sabe que eu sei que eu sei, aí você fala assim, puxa, isso dá uma nova força para o grupo. A gente tem muitos exemplos com relação a isso. Um deles é o caso das denúncias de abuso sexual, por exemplo. Já aconteceu com médico, já aconteceu com médium. Quando a primeira pessoa fala, olha, eu fui abusada, as pessoas que foram também e não tinham coragem, ou às vezes nem tinham caído a ficha que aquela era uma situação de abuso, as pessoas falam, opa, pera um pouquinho, mas eu também. Então não sou só eu, isso acontece mesmo. E quando esse conhecimento se torna
público as pessoas ganham uma coragem nova para falar, olha, eu também, e aí destampa, né, a caixa de Pandora e começa a sair um monte de coisa. Os protestos, por exemplo, da Primavera Árabe, ou mesmo os movimentos de 2013 que a gente aconteceu no Brasil, vem em parte disso também, porque aí eu estou insatisfeito, e eu começo a saber que você também está insatisfeito, e a gente começa a saber que os outros também estão, e eles sabem que a gente também está, e a partir disto o movimento se coloca em marcha. Então, quando a pandemia coloca holofote em alguns problemas, por exemplo, a desigualdade do ensino, né? O ensino ele não pode ter Enem, ou não, né? A escola tem que voltar, por quê? Porque está muito desigual as escolas particulares das escolas públicas, as pessoas que têm maior poder aquisitivo, as pessoas que não têm. Nossa, foi agora que aconteceu isso? Não, essa desigualdade sempre existiu e a pandemia torna isso evidente e aí isso se torna um assunto. Sabe aquela história, aquela expressão que os americanos têm, né, de que tem um elefante na sala? É que a gente está lá todo mundo conversando, tem um negócio gigantesco e a gente continua conversando fingindo que não está lá e alguém fala, olha, precisamos falar sobre o elefante que está na sala. Pronto, alguém trouxe a público, agora todo mundo sabe que todo mundo sabe e aquele assunto precisa ser debatido, precisa ser discutido. Muitos, se não todos os problemas que a gente vem discutindo na pandemia já estavam aí, só que agora eles se tornaram manchete, eles se tornaram matéria de conversa, de discussão. Agora eu sei que você sabe que existe uma desigualdade gritante no ensino e você sabe que eu sei que você sabe e assim por diante. E então a gente não consegue desver, a gente não consegue mais voltar para a nossa vidinha de antigamente, fingindo que isso não acontecia. E a gente pode falar isso para qualquer problema que a pandemia traz aí. Desigualdade de gênero, violência doméstica, falta de estrutura hospitalar, dificuldade de educação, enfim, né, desrespeito a regras. Qualquer problema que a gente venha discutir por causa da pandemia, ele já existia aí e muitas vezes a gente fingia que não via, né? A gente preferia não falar sobre o elefante na sala. Agora, quando ela grita, o rei está nu, existe uma desigualdade, existe um problema, aí isso se torna assunto de debate e a gente tem esse conhecimento compartilhado, aí as coisas podem começar a mudar. Aí alguém pode falar, puxa, então realmente a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa mudar essa estrutura, a gente precisa reformar essas leis, a gente precisa diminuir aqui, aumentar ali, enfim, algo precisa ser feito e agora a gente sabe que algo precisa ser feito. Isso pode ter uma força transformadora na pandemia. Eu já falei em outros vídeos, eu não sou um otimista, eu não acho que a pandemia vai transformar o mundo, mas eu acredito sim que a força desse conhecimento comum, ela pode ser o gatilho para mudanças importantes na sociedade. Então, quanto mais a gente repercutir, quanto mais a gente debater, quanto mais a gente fomentar os assuntos, quanto mais a gente trouxer para o debate problemas que a gente não vinha tratando, mas que surgiram agora, surgiram à luz, né? Já estavam aí, mas viram à luz nesse momento, maiores as chances que a gente tem de alguma mudança permanecer no pós-pandemia. E aí, qual que é a sua escolha? Não dá para mudar tudo ao mesmo tempo, né? A gente sabe disso. Se a gente tiver que subir um trending topics aqui no Twitter, se a gente tiver que manter um assunto desses nas manchetes, qual vai ser? O que será que a gente tem mais urgência de mudar? Tudo é urgente, mas se a gente tivesse que fazer algumas escolhas, qual seria o ranking dos assuntos que a gente mais queria ver sendo debatido, que as pessoas não esquecessem desses problemas no pós-pandemia? Deixa aqui seu comentário. Coloca aqui sua sugestão, quem sabe a gente não começa, a gente aqui, um movimento para que a gente pelo menos aprenda alguma coisa com essa pandemia. Ela não veio para ensinar nada, mas isso não significa que a gente não tenha esse tanto de coisa para aprender. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando essas nossas conversas, esses nossos diálogos. Não tenho nada para ensinar não, mas tenho conhecimento para a gente trocar e tornar mais conhecimento comum para que as coisas comecem a mudar.